Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Nick pro canal Fala Nick. E no vídeo de hoje a gente vai reagir à última do pastor Mirim. Pastor não, desculpa. Profeta. Que quis brigar com o pastor Eliseu. Todo mundo sabe do conhecimento que o pastor Eliseu tem das escrituras. Apesar que lá no começo, fica parecendo que é muito tempo, né? A gente tá falando de uma criança de 10 anos. Mas ali no comecinho dos passos do Miguel, quem também deu um empurrãozinho foi o Eliseu. E agora eu queria fazer o convite. Cadê o Júnior Trovão? Júnior Trovão, vem assistir esse vídeo aqui, ó. Você, Feliciano, mas agora quem cuida da agenda do Profeta Mirim é você e sua esposa. Então vem aqui dar uma assistida. Não sei como é que correu lá na festinha que você foi, do MC, que saiu tomando o relógio de todo mundo. Logo mais eu vou fazer um vídeo pra você, que enquanto os irmãos das igrejas ficam com medo de ir na festinha de um parente, que às vezes vai ter cerveja, ou que às vezes vai tocar uma música do mundo, a festa que você foi tava parecendo Sodoma e Gomorra. Mas até aí não tem problema nenhum. Então vem dar uma olhada aqui na criatura de vocês. Então o que os nossos meninos pregadores estão falando? O que o menino de 10 anos vai falar sobre casamento, bispo? Paulo Leca. Uma das desavenças que houve foi sobre esse ponto específico. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal. A gente não tá aqui para levantar a saia da noiva. Aqui a gente tá para mostrar que existe a noiva de Cristo e existe algumas do job que quer se passar por noiva, mas na verdade prostitui o evangelho. Então agora que você já se inscreveu, para uma parte só do vídeo, porque era ali um bate-papo entre pastores, isso e aquilo, e não sei como, a criança apareceu por lá. Eu só tenho uma dúvida. Esse menino não estuda? Alguém sabe responder para mim? Coloca aqui no chat. Olha, ele estuda sim, na escola fulana de tal. Porque me parece que ele não estuda não. Paulo Leca casado e falava de casamento, né? Mas Paulo é inspirado pelo Espírito. Eu vou parar de pregar sobre cruz, que eu nunca tive crucificado. Não vamos discutir. Não, você vai pregar sobre cruz. Aí nós vamos discutir se Paulo foi casado ou não foi. Não, primeiro tem esse debate tradicional. Essa questão ainda também. Alguns dizem que ele era viúvo, né? Segundo, Miguel, ele era... Outros dizem que ele era solteiro. Ele era... Solteiro não. Paulo era teólogo. Paulo era Pastor, políglota. mas se Deus quiser colocar... Licença. Pode falar, Miguel. Brincadeira. Senhor primeiro. Pessoal, eu vou reagir só esse pedaço, que já tem bastante informação. Se você não tiver muita coisa para fazer da sua vida e quiser assistir, você vai ver que, assim, em vários momentos ele só tomou lambada. Só tomou lambada. Só que uma coisa você consegue perceber, ele é arrogante, ele é muito prepotente, porque tem pessoas ali que só de ministério, tem quase 3 vezes a idade que ele tem hoje. E as pessoas começavam a falar, alguns pastores começavam a falar, ele queria ficar interrompendo. Então era que o pastor Eliseu falou, oh, espera aí, deixa eu falar. Não, desculpa, pode falar. Então as pessoas começam a falar, por quê? Porque ele não é acostumado com esse tipo de situação. Ele é acostumado a chegar na igreja, igual celebridade, acabar o culto, todo mundo querer ficar tirando fotinha com ele, igual um popstar, mas tudo isso em nome do reino. E tudo isso não é de graça. Então ele não é muito acostumado a ter embates assim. Uma outra vez que ele também foi lá acho que no podcast do Fábio, do Eu Acredito Podcast, mesma coisa. Teve uma pessoa que fez algumas perguntas que é um bocado mais complicado, mais ácido para ele poder responder. Você vê que ele responde indo pra cima, ele responde atacando as pessoas, entendeu? E em vários momentos dessa mesa de bate-papo, ele ficava com realmente, eu ia falar que era argumento de criança e argumento de criança de 5ª série, só que pela idade dele, então tá tudo certo. Como, por exemplo, o pessoal falou, olha, se você tem uma revelação porque chegou um certo debate ali, que era sobre casamento, porque uma criança de 10 anos, que eu espero que nunca talvez tenha tido uma relação sexual, tá dando orientações para casais. Casais que às vezes saem de casa 4, 5 horas da manhã, tem que pegar transporte público, às vezes é assediado dentro do transporte público, às vezes chega no trabalho e a marmita tá azeda, e aí toma xingo do patrão, aí quando chega em casa, aí tem que ajudar a cuidar dos filhos, cuidar da casa, fazer janta pro outro dia, ainda depois, ou o marido ou a mulher quer namorar, só que um ou outro às vezes não tá com aquela disposição, porque foi um dia assim, foi 2 dias dentro de um dia só, e aí vem uma criança de 10 anos querer te ensinar como que você tem que fazer. Não é um absurdo? Aí chega uma hora que o pessoal até falou, olha, uma coisa é se Deus lhe der uma revelação. E aí a revelação pode ser tanto por um idoso, mas pode ser por uma criança de 5 anos. Se Deus falou, vai lá e fala com aquele casal que eu vou fazer isso e isso no casamento deles. Até aí, dentro do campo da revelação, você não precisa ter experiência nenhuma de vida para falar disso. E claro que também falar, Deus pode restaurar o seu casamento. Fica com aqueles chavões, que aí todo mundo aí dá rodopio, pula e dá mortal. Até aí tudo bem. Agora você querer dar indicações para casais,
com 10 anos. É ou não é um absurdo? Mas o problema não é dele, não. O problema é quem paga para poder ouvir. Porque como não é de graça chamar ele nos lugares, então o problema, eu nem considero mais que é dele. Se ele faz essas coisas, se ele faz essas barbaridades, é porque tem alguém financiando. E alguém agenciando, né não, Júnior Trovão? Como é que foi lá a festinha do MC que você tava por lá? Ficou escondidinho na festa, né? Eita, mas é uma santidade que se prega nos cultos pro povo, né? Mas pronto, volta aqui. Então você vê uma criança. Aí o pessoal falou, não, calma aí, não. Para, cadê o meteoro? O meteoro não vai vir, não? Não vão parar tudo, porque não é possível. Não é possível. E ele querendo se justificar. Então agora eu também não posso falar sobre a cruz porque eu não fui crucificado. Realmente mostrando o quanto ele ainda é neófito, que é o que fala na Bíblia. Ele não consegue fazer uma análise fria, com entendimento. Aí vai para aqueles escapes que são os piores. A pessoa tenta se safar nisso, mas é só com incauto que consegue. Uma das saídas que geralmente essas pessoas usam, tanto ele até quanto pessoa mais velha, que às vezes o caráter é duvidoso. Mas e se Deus quiser fazer isso? Aí o pessoal já logo dá uma lambada nele. Não, se realmente Deus quiser e for algo específico e direto para aquela família, e Deus lhe revelar, pela infinita misericórdia do Pai, para com aquele casal, e aí te mandar falar alguma coisa, se é Deus que mandou, eu vou fazer o quê? Mas caso contrário, pra lá. Então sempre a galera fica nesse campo. Ah, mas e se é Deus? Porque quando colocar, e se for Deus que tá fazendo, e se for Deus que tá falando, como é que você vai duvidar de uma questão dessa? Então por isso que aqui no canal, quando as pessoas chegam, Nick, mas Deus falou comigo pra fazer não sei o que, eu falo. Se você tá falando pra mim que Deus falou com você, eu vou falar o quê? Faz o que você quiser. Só que aí depois lá na frente a gente vai vendo o fruto e o resultado daquilo que foi Deus que mandou fazer. Aí quando você olha, você fala, parece que não era muito Deus que estava no negócio, não. Parece. Às vezes a intenção até era boa, mas o negócio não era muito bom. Parece o problema que o Flávio lá do LPD sofre, que é o quê? A intenção é muito boa. Vamos cuidar de pessoas que quer transacionar, que quer deixar de ser isso ou ser aquilo, vamos ajudar a fazer a cirurgia, aquilo outro. A ideia, no papel escrita, é do céu, é divino. Mas a execução do projeto é polícia, é Ministério Público, é xingamento, é de um tudo. Então, às vezes, tem algo que é muito bom que pode ser feito, mas é possível fazer da maneira errada. Aí outra que também geralmente se usa, e ele usou nessa também, mas os discípulos... Meu irmão, o dia que você achar que você pode se comparar com Pedro, com Paulo, o que uma pessoa tem na cabeça, olha o quão soberba a pessoa tem que ser, o quão arrogante a pessoa tem que ser, para ele se comparar com os discípulos da Bíblia. Jesus falava para eles, quando vocês for por aí, não leva nem 2 túnicas. Chega no lugar, prega, se o pessoal receber, fica ali, come junto com eles e tal. Caso contrário, se for numa cidade e ninguém receber, bate a sandália dos pés e pica a mula. Ele só vai em lugar que ele é remunerado, porque ele tem agenda. Então ele é um profissional da fé. Não é, Júnior Trovão? Tá agenciando ele, né? Então é um profissional da fé. Eu não tenho problema nenhum se a pessoa quer ser um profissional da fé. Desde que seja honesto com a sua audiência e honesto com as pessoas que estão contratando o seu serviço. Tá? Eu já falei de um caso da Fernanda Brum, que a gente vai pelo mundo e a gente é ponta de lança, que a gente compra a briga pelo evangelho. Comprar a briga pelo evangelho ganhando 50 mil, 90 mil para poder pregar para uma prefeitura, parece que em relação aos discípulos tá um bocado diferente. Porque quando você vê a vida dos discípulos, depois que eles aceitaram Jesus, o entendimento deles e a vida espiritual deles mudaram. Mas passaram fome, passaram frio, passaram sede, às vezes não tinham de dormir, foi perseguido. Se você pegar deles, um morreu crucificado, outro perdeu a cabeça, o outro... A morte dos discípulos foi só barbaridade. Agora você pega a vida dessas pessoas que fazem a obra de Deus, a vida deles, todos, sem exceção, melhorou depois que começou a ser usado por Deus para trabalhar na obra. Então, pessoal, quando vem com essas conversas, mas e Pedro? Mas e Davi? Mas e João Batista? Você fala, meu irmão, baixa a bola. Baixa a bola. Tiver conversando com alguém e tem um caráter duvidoso
no mínimo duvidoso, vamos falar assim, e quer se comparar com Pedro, com João, ó, você fala, tá indo por um caminho que demonstra muito mais sobre a pessoa do que qualquer outra coisa. Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje é esse, tá? Se você quiser assistir, foi um show de horrores isso, mas vocês percebem, ele não consegue ouvir. E isso é fruto porque ele virou uma celebridade. Eu já disse, não teria problema nenhum ele pregar lá na igreja dele, ele ter o pastor dele, ser orientado, admoestado ali, começar fazendo ali pregações pros jovens, pros adolescentes. Não. Ele quer já estar nos grandes eventos, ele já quer estar em Gideon, já quer estar nessas coisas assim, e quer o holofote. Diz que não, mas só vai em lugares assim. Então, pessoal, ó, não caia no canto da sereia, tá? Quando o pessoal vir com essa conversinha mole, dependendo do lugar onde você tá, você até esconde a carteira. Esconde a carteira, dependendo do lugar onde você for, tá? Espero que eu tenha trazido um bocado de luz para que você não seja enganado por falsos pastores, falsos profetas, mas tudo isso em nome de Deus. Tá bom? Deus abençoe você, abençoe sua família. Vamos que vamos. Fui!